Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Segunda-feira, um solzinho maneiro, cara de outono, quase inverno, friozinho, aqui em São Paulo. Nossa convidada estará no Rio de Janeiro, eu acho, né, Paulinho? Pelo menos ela mora no Rio. Hoje eu vou conversar com a Renata Correia. Eu tava super querendo conhecer ela ao vivo, quer dizer, ao vivo aqui, né? Ela é roteirista, ela é feminista. Ela acaba de lançar um livro, Monumento para a Mulher Desconhecida, que é uma coletânea de ensaios íntimos sobre o feminino. Saiu pela editora Rocco. O livro é esse aqui. A orelha é assinada por uma amiga em comum da Renata e minha, que é a Sara Oliveira. E o livro eu já folhei, ainda não li todo. É muito interessante a visão da Renata sobre o momento que a gente vive, né? As mulheres e como a gente é percebida, como a gente percebe. Enfim, eu vou apresentar a Renata um minutinho aqui rapidinho, já já a gente chama ela. Bom, como eu falei, a Renata é roteirista, escritora e dramaturga. Ela está lançando esse livro que eu falei agora, Monumento para a Mulher Desconhecida. É o primeiro livro dela de ensaios, mas ela faz muita coisa bacana. Ela é roteirista, ela faz filmes, ela faz peças, ela faz roteiro para televisão. Ela estudou cinema na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, onde ela nasceu. E ela escreveu algumas séries para TV, para MTV, Perrengue. Também programa de humor, 15 minutos da MTV. O Greg News da HBO, que é do Gregório do Vivier, que é um programa super bem avaliado. Todo mundo que tem um critério alto, né, uma exigência alta, ama as coisas do Gregório. Tá no ar e fora de hora na TV Globo. Atualmente, a Renata é contratada da TV Globo. Ela escreve o quadro Mulheres Fantásticas. É um quadro que aparece de vez em quando no Fantástico. E a série Rensga Hits, para Globoplay. Ela vai explicar por que ela faz tudo isso, eu queria entender. Ela escreve também para o teatro e cinema, como eu falei. Então a gente vai chamar aqui a Renata. Ela já tá. Esperando a Renata entrar. Oi! Olá, tudo bom, Bem-vinda, Joia? Renata! Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar sobre o livro, para falar sobre o meu trabalho. Sou muito sua fã, acompanho o Glamorama desde que ela era blog, lá no início dos anos 2000. Que E bom agora ouvir isso! estou me sentindo aqui super orgulhosa de estar aqui. Obrigada pelo seu convite. Imagina, a gente que quer saber muita coisa de você, eu principalmente. Eu sou super ligada nesses temas, né, que você escreve. Eu queria saber, primeiro de tudo, o que você me fala dessa geração de roteiristas, escritoras, mulheres como você, que fazem tanto sucesso. Você, a Tati Bernardi e outras tantas tão talentosas. Tem uma que escreve na Folha também, na Ilustrada. Você acha que isso é uma geração privilegiada ou é uma geração engajada, uma geração mais preocupada? Como é que você avalia isso? Quem escreve na Folha é Manuela Cantuária. Eu sou muito fã, ela Isso. muito engraçada, muito maravilhosa. Ela trabalha no Porta também. E realmente, somos todas amigas. Acho que, obviamente, tiveram outras autoras que vieram antes de nós, né? Se a gente pensar na TV, a gente tem autoras maravilhosas que abordavam a questão do feminino de maneira muito profunda. Então, a gente tem a própria, se a gente for olhar bem para trás, a própria Jeanette Claire ou a Ivani Ribeiro. Adelaide, Maria Adelaide Nossa, Amaral. Maria Adelaide Amaral, mulheres incríveis que trouxeram os temas das mulheres à frente, né? Primeiro, agradecer a todas essas mulheres que vieram antes de nós. Eu acho que o que tem de diferente nessa geração é que a gente uniu não só o nosso talento narrativo, o nosso talento para a escrita, como a gente nasceu nessa revolução tecnológica digital, onde os temas das mulheres começaram a ser debatidos de forma mais popular. Antes, esses temas eles estavam ou dentro das casas, ou a gente conversando com as nossas irmãs, com as nossas primas, com as nossas amigas,
ou eles estavam num nicho acadêmico que estudava o feminismo e que não chegava muito nas pessoas. Então agora, assim, a gente uniu essas duas, a internet uniu essas duas pontas, né? A gente conversando com o íntimo dentro das nossas casas, essas mulheres acadêmicas que estavam discutindo esses temas e que de repente, bum, juntou isso na internet. A gente falou, nossa, essas coisas que acontecem com a gente tem nome, essas coisas que acontecem com a gente não acontecem só comigo dentro da minha casa, as mulheres passam por isso. Então acho que a diferença é que a gente estava nesse momento histórico e tecnológico muito peculiar que fez com que esses temas se tornassem tão populares. E tem uma outra coisa em comum de vocês, que eu não sei se tem a ver com isso que você está justamente falando, mas isso a Tati, eu, inclusive fiz uma aula com a Tati sobre isso. Ai, a Tati é minha maravilhosa. vizinha, mora pertinho de mim. E a aula foi incrível. É sobre incluir a sua própria história no seu trabalho. Trazer pai, mãe, amigos, família, trazer tudo isso para a narrativa. Maridos, companheiros, companheiras. Eu pessoalmente sou bem a favor, que torna tudo mais real, mais verdadeiro, e isso que você falou. A experiência pode ser compartilhada. Você acha que esse é um dos motivos também para vocês se espalharem com tanto sucesso? Eu acho que esse é um dos motivos. Existia, assim, no início da década de 90, ali, final dos anos 80, um tipo de literatura que era considerada literatura feminina, que era literatura de mulherzinha, né? A chick lit, que ficava ali numas prateleiras específicas para a literatura de meninas, né? Para as coisas mais românticas, as comédias românticas, etc, etc. E muita gente acha que, por ser feminista, muitas de nós não vamos gostar desse tipo de literatura. Não, esse tipo de literatura foi um lugar onde as mulheres puderam quebrar esse domínio masculino e puderam se estabelecer no mercado editorial. E quando essa popularização do feminismo, essa popularização da internet traz essas novas perspectivas, a gente tem mais liberdade para falar de assuntos que eram considerados feios, que eram considerados sujos, né? As mulheres, no geral, elas vivem no Ocidente, elas vivem sob muita vigilância, né? Do comportamento sexual, de como criar os filhos na maternidade. E quando a gente fala com mais honestidade sobre esses temas que nos acontecem, a maternidade nem sempre é linda, às vezes a maternidade é difícil, como no último livro da Tati, é maravilhoso como ela fala. Ou como a própria Manuela Cantuária, muito engraçada, fala dessas questões de mulheres que se expõem na internet e como a gente consegue trazer a nossa subjetividade com mais honestidade num lugar que antigamente a internet era um lugar da honestidade, né? Agora a internet é um lugar onde você tem o seu avatar perfeito do Instagram, onde nada pode dar errado. Então eu acho que trazer a nossa experiência pessoal, todos os grandes autores trazem, na verdade, né? Dizem que os grandes autores, todos homens e mulheres... Mas não tão escancarado, né? Eles acho que eles disfarçam mais as suas obsessões. E quando a gente traz esses temas com mais honestidade, que são esses temas que atravessam o nosso corpo, esses temas que muitas vezes os homens consideram pequenos ou nojentos. Uma vez eu fiz uma live onde uma amiga estava falando sobre como o ciclo menstrual dela mudava o processo criativo dela, que ela conseguia revisar melhor quando estava na TPM e ela ficava mais criativa quando ela estava no período fértil. Aí a gente estava numa live, assim, no Instagram, aí um homem falou, eca, que nojento. E a gente assim, como assim nojento, né? É uma coisa que acontece com a gente, por que é nojento? Por que é difícil de algumas pessoas ouvirem isso? Então eu acho que sim, acho que esse lugar da honestidade, de trazer o que é nosso, trazer o dado autobiográfico para fazer ficção, é um lugar onde a gente pode explorar a nossa honestidade, sabe? E funciona muito. Renata, como é que você virou, assim, ativista? Como é que o feminismo virou protagonista na sua vida? É desde sempre, de família? Como foi? Como luta política não é desde sempre, né? Porque eu vim de uma família de mulheres fortíssimas, assim. A minha avó materna, Dona Zilda, teve 6 filhas, não teve nenhum menino. A minha mãe teve 2 filhas, eu e minha irmã. E eu tenho uma filha. A gente brinca que o útero da família só se faz mulher, esse útero aqui. Nossa, que maravilha! E são mulheres muito fortes, mulheres que enfrentaram dificuldades enormes, né? Minha avó era empregada doméstica, o meu avô era caminhoneiro. Então, assim, muitas delas não conseguiram terminar o trabalho formal, mas
todas elas conseguiram ter vidas, e conseguem até hoje, porque são jovens mulheres na casa dos seus 60 anos, conseguem ter vidas muito plenas, conseguem ter vidas muito satisfatórias. E quando eu olhava aquilo, para mim aquilo era normal na minha infância, entendeu? Sabe? Mulheres incríveis ao meu isso é redor. normal. E que deveria ser, né? De todo mundo. Mas como luta política mesmo, chegou um pouco mais tarde. Eu estudei no Cefet, que é uma escola técnica aqui no Rio de Janeiro, uma escola pública. Me orgulho muito de ser oriunda da escola pública. E lá eu comecei a me engajar no movimento estudantil. E eu percebia que era eu e mais uma, né? O resto era, assim, apenas meninos ao nosso redor. E muitas vezes as coisas que eram importantes pra gente politicamente, para os meninos não faziam o menor sentido, entendeu? Naquela época, no início dos anos 2000, você falar de assédio era uma coisa tão absurda, entendeu? Tão fora da caixinha. E hoje, de tanto que a gente bateu nessa tecla, né? A gente pode falar disso com mais liberdade. Então, o feminismo como luta política chegou mais na adolescência, quando eu entrei no movimento estudantil, quando eu me filiei ao PCdoB, eu fui filiada ao PCdoB um tempão, fui da UJS, da Juventude Socialista. E lá que eu entendi como se organizava politicamente. E depois eu entrei no Blogueiras Feministas, que é uma organização que existe até hoje, que debatia temas feministas na internet, na época que era só lista de e-mail. Gente, estou denunciando a minha idade. Lista de e-mail na internet, pré-blog, e a gente debatendo feminismo. E foi assim que eu comecei a me organizar politicamente com esse tema. E pulando já para o seu livro, depois a gente vai sair dele, mas pulando para o seu livro, foi essa questão feminina, feminista que te fez escrever esse livro? Foi. Quando eu apresentei o projeto para a editora Rocco, eu já tinha até o nome. Geralmente eu escrevo tudo antes e depois eu dou um título. Esse livro ele veio de uma forma muito mais orgânica e natural. Assim. Já tinham textos meus publicados na internet que eu gostaria de aprofundar os temas que falavam sobre essas questões femininas mais contemporâneas. Tinham outros temas que eu não tinha tocado ainda e que eu queria ter a oportunidade de tocar neles de forma mais aprofundada, como é o tema do aborto, que eu acho que a gente não pode tocar nele de forma leviana. E quando eu fiz o projeto para a editora Rocco, eu precisava de um nome. Eu precisava de um nome para esse livro. E aí eu falei assim, eu gostaria de fazer um monumento para as mulheres desconhecidas. E aí veio essa ideia de você erguer em cada texto um monumento para cada mulher que passou por uma experiência feminina silenciada e que não pôde falar sobre ela. Então vamos erguer sempre um monumento para essas mulheres. Então, assim, foi muito pensado nisso, foi muito pensado sobre contar essas histórias íntimas que muitas vezes são tratadas como coisas domésticas, coisas da rotina, coisas cotidianas e que talvez não merecessem esse luxo de serem impressas no papel, mas sim, elas merecem. Merecem. Tem um trechinho aqui que a Sara falou. Pode ser uma ação completamente devastadora e também a única posição possível para se manter íntegra. Isso aí acho que bate em todas as mulheres, né? Porque verbalizar desejo é uma coisa muito difícil para nós mulheres. Fala um pouco sobre isso. É muito difícil e eu acho que a própria Tati Bernardi, a gente conversou num programa dela no Tapa na Cara pro Histeria e a gente falou um pouco sobre isso, né? Como existe essa ideia de que o feminismo ele é único e que todas as mulheres, de repente, se elas encontram o feminismo, elas estão libertas. E resolvidas, né? E bem resolvidas. Quando não é verdade. Definitivamente não é verdade. Quando eu falo de verbalizar o desejo, eu falo muito sobre uma aprendizagem. E não só como, assim, você tem que verbalizar e só assim você será livre. Não, a liberdade é um caminho. A curva de aprendizagem pode ser muito tortuosa, dependendo o seu background, dependendo da sua história de vida, dependendo do que aconteceu com você e de quanta opressão você sofreu por ser mulher. Então, acho que verbalizar o desejo é difícil. E sempre vai ser difícil, porque a gente vive numa sociedade que diz que a gente deve ser silenciosa, recatada, boazinha. E gente boazinha não pede, né? Gente boazinha não demanda. Gente boazinha tá lá, a serviço, fazendo tudo pros outros, né? Então, eu acho que a gente pode começar aos pouquinhos, entendeu?
começando com um não, começando com um sim, e aí internamente ir construindo essa base sólida para poder verbalizar o que a gente quer. Dá um exemplo de verbalizar o desejo que aconteceu com você, por exemplo. Olha, quando eu tenho um texto do livro que fala desse aborto que eu fiz aos 19 anos. Eu pensei muito em não publicar esse texto, porque, afinal, o aborto é crime no Brasil, né? Então, eu consultei advogados para poder publicar esse texto, falando: eu quero muito falar sobre essa experiência, mas a gente vive num país tão conservador que a minha experiência de fazer um aborto é ilegal e eu posso ser presa se eu falar sobre isso. Então, eu acho que é um exemplo bem emblemático de como muitas vezes o próprio fato de falar não necessariamente a gente vai sofrer uma reprimenda apenas. A gente pode, inclusive, Ficar vulnerável, né? Ser responsabilizada pelo Estado, né? Pelo Estado brasileiro, né? Entrar no sistema jurídico. Mas eu queria muito falar sobre essa experiência. Então, querendo muito falar sobre essa experiência, eu fui consultar o que poderia acontecer se eu falasse sobre essa experiência. E aí eu entendi, consultando a minha querida advogada Flávia Penido, que o aborto ele prescreve em 8 anos e que não necessariamente iria acontecer alguma coisa. Então, assim, eu decidi verbalizar que eu queria escrever aquele texto e aí fui procurar editora, fui procurar advogada. E naquele momento, depois, revisitando essa experiência, também foi muito duro para uma menina de 19 anos falar assim: sim, eu quero fazer esse aborto, mas eu sempre quis ser mãe. Hoje eu tenho uma filha maravilhosa de 9 anos. E falar assim, não... Que idade tem sua filha? 9 anos, ela tem 9 agora. Não, eu não quero ser mãe agora. Eu posso desejar ser mãe, mas eu posso não querer agora. Esse momento não é bom para mim, sabe? Então, acho que isso foi um dos momentos mais fortes na minha história e nos textos que a gente tem no livro, quando eu tive esses 2 momentos, né? Travou um pouquinho. Já volto. Vamos aguardar destravar um pouquinho. Gozado como trava do nada, né, Paulinho? Eu tinha comentado ainda, estava para chover quando chove. Vamos esperar. Se travar, a gente resgata a Renata de novo, não tem problema. A gente vai resgatar a Renata. Vamos esperar ela chamar aqui. A conversa está muito boa. Aqui. Mas eu vou ter que chamar ela, né? Uhum. Pronto. Tá muito boa essa conversa mesmo. Muito boa. Estou vendo aqui os comentários de vocês, aproveitando. Já a Renata entra de novo. Gozado, eu estou chamando ela e não está indo. Eu estou aceitando o pedido dela, mas não está indo, Paulinho. Vem cá ver. Olha, os pedidos para join. Eu aceito dela, mas não vai, tá vendo? Pedi para fechar o aplicativo e entrar de novo. Ela? Pedi. Tá ótimo. Ela não tá conseguindo entrar. Oi, Vicky. Tanta gente bacana aqui. Giovana Gold, eu vi tanta gente. Deve estar pensando em alguma coisa, porque ela não leu a última mensagem. Vamos esperar que ela já... Ia chover no Rio, é isso, Paulinho? Ela falou que já ia deixar no 4G, porque como não tem ameaça de chuva... Atrapalha a internet. Vamos lá. Chamando de novo. Não tá. Eu chamo e continua 3 pessoas, Paulinho. Parece que pediu de novo, ó.
Oiê! Apareceu! Voltei! Claro, tinha certeza que você voltaria. As pessoas estão amando a conversa. Eu aproveitei para ler os Tá tão... comentários enquanto você estava ligeiramente ausente. Renata, você acha que livro funciona mais do que para entrar na cabeça das pessoas e para fixar, mais do que filme, teatro, programa de TV, live? Como é que você acha que a escrita acessa mais, fica, cola mais? eu sou um bicho da escrita, né? Então, assim, tudo meu passa por escrita. Se eu faço peça, se eu faço filme, se eu faço TV, eu acho que a escrita é o primeiro lugar onde a gente pode organizar as ideias, onde o projeto nasce, onde a gente pode. O papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Mas eu tenho a sensação, na minha experiência como autora, que a escrita ela tem um espaço onde a pessoa pode deixar a imaginação dela voar mais. Então, existem pessoas que conseguem essa conexão imediata com a escrita. O papel tá ali, a palavra é um signo, e aquele signo pode entrar no seu coração de diversas maneiras, das formas mais Isso se complexas, né? chama obra aberta. Exatamente, eu acho que mesmo os livros mais tradicionais, eles são mais abertos do que uma obra audiovisual. Eu tive uma experiência muito boa no teatro quando eu fiz A Fábrica de Cachorros, né? Que era uma peça, um terrir, né? Porque era uma história terrível de uma mulher que sofria um abuso e que começava a caçar abusadores e transformar os homens a carne dos homens em ração de cachorro. E foi extremamente divertido fazer aquela peça. E só que assim, esse lugar educativo aconteceu de uma maneira que eu jamais imaginaria. Que foi, lógico, o texto da peça já era bem óbvio sobre a respeito da opinião da autora e da atriz a respeito. Só que às vezes os homens saíam tão indignados, tão bravos da peça, que era quase uma nova lição, entendeu? Porque assim, eles saíam tão bravos. E eu ficava assim com a atriz. Nossa, mas quando eles veem uns filmes de psicopata, onde matam várias mulheres, eles não ficam bravos assim, né? Eles só ficaram bravos com a nossa. Então, Olha, eu eu acho fui que uma tem... vez, eu fui assistir aqui em São Paulo, a Fernanda Torres, na Casa dos Budas Ditosos, que eu já Ai, tinha. eu vi. É Eu assisti. maravilhoso. Eu já Uhum. tinha lido do João Baldo, eu fui assistir a peça. E meu namorado, na ocasião, como eu ria e estava achando incrível, ele brigou comigo, foi embora antes Ah, não. e me deixou no teatro. Ainda bem que é ex, né? É assim que É, a arte é maravilhosa até para isso. A gente descobre até onde o amor vai. e como. E a gente descobre também o que tem de homem ultrapassado, mal resolvido e que as mulheres me parecem tão mais bem resolvidas, né? Você concorda com isso? Eu acho que a gente é obrigada a ser, né? Porque a gente vem de um lugar social de muita repressão. Então, assim, quando a gente eu acho que é impossível romper com tudo, né? Mas eu acho que quando a gente começa a romper com certas coisas, a gente se enxergar como sujeito que pode desejar, se enxergar como sujeito que pode agir, se enxergar como sujeito que pode fazer as coisas, isso faz com que a gente se perdoe mais, com que a gente seja mais tolerante com a gente e com isso seja mais tolerante com o outro também, sabe? Então, às vezes eu brinco com os meus amigos homens e eu falo assim, gente, parece que a gente está numa maratona e as mulheres estão lá na frente e vocês estão botando tênis ainda, sabe? É, estão um Nesse pouco lugar. atrasadas. Eu sei que vocês vão correr essa maratona, eu tenho certeza, porque a gente está conversando com vocês e o feminismo é uma mudança política tão e social e cultural tão relevante que é impossível não colocar os tênis. Vão ter que todos colocar os tênis e percorrer esse caminho em algum momento. Alguns mais lentos, alguns mais rápidos. Mas a sensação que eu tenho é que existe essa resistência masculina em ouvir as mulheres. Eu acho que a gente e você, como jornalista, eu acho que é um lugar maravilhoso para ter esse espaço, que é o grande aprendizado das mulheres no século XX e XXI foi falar e ter voz e não ter medo de dar opinião. E eu acho que talvez o grande aprendizado dos homens seja ouvir, finalmente escutar, porque eles que Eles falavam, eles que odeiam, né? Eles odeiam, odeiam não suporto. escutar.
Alguns já estão mais acostumados, mas no grosso, se a gente fosse honesta aqui, é difícil ainda. É difícil. E a gente fala que tem problema geracional, né? Que às vezes assim, os mais jovens têm mais facilidade em ouvir e os mais velhos não. E eu não sei se isso é muito verdade, viu? Assim, tipo, no meu trabalho, eu convivo com pessoas de diversas idades e às vezes eu tenho a sensação de que os meninos mais novos viram a fumaça, mas não sabem exatamente onde está o fogo, entendeu? Então, assim, tá todo mundo tentando. Vamos ser generosos com todos. Mas, Vamos. homens, sejam generosos com a gente também nesse lugar da escuta, né? Sejam. Renata, você acha que com a abertura desse lugar feminino, né, desse espaço, você acha que está mais difícil, por exemplo, você arrumar um namorado? Olha, eu sempre fui uma grande namoradeira real, oficial. Então, assim, eu fui casada 8 anos, depois eu fiquei solteira um pouquinho, já tô casada de novo. Então, assim, não ficou muito difícil de arranjar um namorado. Mas, assim, quando eu encontrava um rapaz ou uma moça que já estavam mais dispostos a ter essa conversa, as coisas andavam mais rápido, digamos assim, entendeu? Mas aconteceu, na época que eu era solta, que eu terminei meu casamento com o pai da minha filha, que é um grande amigo, beijo, Gabriel, se estiver assistindo a gente. Esse período solteira, nossa, foi muito difícil as conversas que eu tinha nos aplicativos de relacionamento, entendeu? Sabe? Porque às vezes você entrava no aplicativo e em vez de você ter uma conversa com alguém, de ter esse processo de escuta, de fala, as pessoas tinham uma lista, né? Ai, se for mãe não pode, eu tinha uma filha. Tiver acima do peso não pode, se fumar não pode, se tiver menos de 1,70 m ou mais de uma... Aí eu ficava assim, gente, as pessoas elas querem o quê? Elas querem comprar um pet numa loja chique ou querem se relacionar? Porque o grande lance de se relacionar é ver o que o outro traz para você de mistério, de diferença, né? Se você sabe tudo, se você já sabe tudo que você quer, acho melhor não. Então, assim, acho que eu tive esse problema nesse período solteiro aí, que eu fiquei assim, gente, eu tô desacostumada, né? Mas eu hoje sou casada com o Lucas, um marido incrível, que está aqui do outro lado tendo uma reunião, não pôde ver a live, mas ele já avisou que assim que ele terminar a reunião, ele vai correndo lá no Glamurão. Amor, gostei. Ver a nossa gravação. Ótimo. E você acha que em aplicativos, que justamente é uma ferramenta totalmente século XXI, você acha que existe vida inteligente, existe esses caras que vão respeitar esse lugar nos aplicativos? Eu acho que o aplicativo ele é um microcosmo da vida. Então, se esses caras existem na vida, em alguma parte eles vão estar no aplicativo. Eu sempre gosto de contar a história da minha mãe com meu padrasto, que é uma história incrível. Porque minha mãe foi casada há anos com meu pai, separaram, minha mãe ficou solteira um tempão. E ela já, com mais de 50 anos, conheceu meu padrasto na internet. Conheceu no antigo site Par Perfeito. E naquela época eles não tinha muito como você stalkear a pessoa, né? Que hoje você olha no aplicativo, você entra no Instagram e vê quem ela é, você entra no Facebook. E na época não tinha muito isso. Era muito na base da conversa, entendeu? Era muito na base do texto. Isso é bacana, né? Sim, porque você vê o que a pessoa pensa, né? E aí foi muito engraçado que eles tiveram... Minha mãe gosta muito de dançar, eles tiveram encontros no samba, encontros na gafieira, encontros na música ao vivo. E eles começaram a namorar e se apaixonaram e são casados até hoje. Até que um belo dia ele confessa pra ela que nunca tinha gostado de dançar. Que nunca tinha sequer ido a um samba. E ele falou, eu fui por você. Eu fui porque eu sabia. E olha que bonito, né? Eu fui porque sabia que você gostava. Não tava te enganando, mas a pessoa que você era me parecia tão interessante que pra mim tudo bem ir num lugar que não era o meu lugar de conforto. E eu sinto que talvez as pessoas não estejam mais tão dispostas a isso. Mas quando elas estão, é tão bonito quando acontece, né? Lindo. Com essa liberdade toda né, com essas possibilidades todas, Renata, tem algum tema que você acha difícil de abordar? Eu acho. Tem alguns temas que eu acho difíceis, assim. Eu acho que
Por exemplo, quando a gente fala de estupro marital hoje, eu acho que é um lugar que a gente não conseguiu ainda acessar. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque é uma realidade de Explica muitas um pouco mulheres. o que é isso. O estupro marital é quando acontece uma violência sexual dentro do casamento, né? E existe muita dificuldade das mulheres denunciarem essa violência, porque as nossas instituições não estão preparadas, né? Existe uma crença social de que se você está dentro de um relacionamento, o sexo é algo que a mulher deve ao seu parceiro. Então, é muito subnotificado, a gente fala muito pouco sobre isso, tem pouca pesquisa sobre isso. Então, acho que é um lugar difícil de acessar, né? Não só porque a maioria dos homens que estão nesse lugar de agressão dentro do casamento, eles acreditam que podem agredir, porque é direito deles, porque a mulher seria uma propriedade deles, mas também porque muitas mulheres se sentem violentadas, mas elas não sabem verbalizar o que é isso. Eu ouvi, por exemplo, um podcast muito bom chamado Crime e Castigo, da Rádio Novelo, que fala sobre justiça restaurativa. E ele fala de diversos casos de violência contra a mulher. E aí tem uma cineasta que dá uma entrevista chamada Elisa Capai. A Elisa, ela foi a diretora daquela série sobre a Elise Matsunaga, que foi a que está agora no streaming. Sim, exatamente, no Netflix. E aí a Elisa Capai, ela fazia um trabalho muito bonito, que ela fazia oficinas de audiovisual com homens encarcerados pela Lei Maria da Penha. E ela fala um dado que me tocou profundamente, que me deixou muito angustiada, que grande parte dos homens que estão presos pela Maria da Penha não entendem por que estão presos. Eles não conseguem compreender aquilo. Então eu acho que muitas vezes a gente, óbvio, o feminismo é esse lugar onde a gente vai ter que fazer essa revolução, onde as mulheres vão entender o que está acontecendo com elas, as opressões que estão acontecendo com elas, mas a gente também não pode esquecer que os homens têm que entender como eles perpetuam essas opressões. Senão vai ser isso, os caras encarcerados sem saber por que violaram uma mulher ou sem saber por que eles estão presos, por que isso é errado, sabe? Fica telefone sem fio, né? Um fala uma coisa, o outro não entende. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é o próximo passo, sabe? Eu acho que realmente esse é o lugar que a gente vai chegar muito em breve. Dos homens poderem falar entre si. Porque eu acho que é uma coisa que não acontece, sabe? Eles têm vergonha, tem tudo, né? Tem travas. Se tem mulheres que já têm isso, imagina homens, eu acho que é bem mais... Bem mais complicado, né? Porque se exige outro tipo de postura dos homens, né? Eles também são pressionados por outro lado, né? Existe uma pressão de ser infalível, existe uma impressão de ser provedor, existe um lugar social onde você não pode ter sentimentos, você não pode quebrar, você não pode conversar, homem não chora, né? A performance de potência sexual também é muito complicada, porque você ensina para os meninos desde cedo que ser homem também é conquistar mulheres, né? E independe do que a mulher quer ou não. Então, assim, isso já é quase... Você está ensinando para esses meninos, adolescentes, que a violência sexual em algum lugar é aceitável, né? Porque a potência sexual deles é mais importante do que o desejo da mulher com as quais eles se relacionam. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Então, eu faço aqui esse chamamento também para os meninos que estão nos ouvindo. Conversem entre si. Ser homem e a masculinidade não precisa ser esse lugar de violência para vocês mesmos. Não precisa. Uhum. Bom, a gente falou de feminismo como luta política coletiva, né? Que outras lutas você vê como urgentes nesse momento? A gente falou isso aqui, que a gente acabou de falar desse como que chama esse marital que você falou? Estupro marital. Estupro marital. Que outros movimentos você acha que serão necessários? Eu acho que para além do feminismo, né, existem muitos feminismos, né? A corrente que eu participo do feminismo se chama feminismo interseccional. O que é isso? São mulheres que intelectualmente entendem que não adianta a gente pensar só em uma mulher. A gente tem que pensar que existem outras opressões que atravessam as mulheres. Então, uma mulher negra vai sofrer mais opressão que uma mulher branca, uma mulher LGBT mais do que uma mulher heterossexual. São opressões diferentes que atravessam os corpos dessas mulheres de maneiras diferentes. Então, eu acho que a gente
não pode pensar o Brasil hoje em dia se a gente não pensar a luta antirracista. A gente não pode pensar o Brasil hoje em dia se a gente não pensar nas profundas desigualdades que a escravidão trouxe até hoje, em 2021, para a gente aqui, né? Muitas vezes a gente olha fotografias de grupos empresariais onde só tem homens brancos, a gente olha em grupos criativos que criaram algum produto audiovisual, só homens brancos. Como que a gente vai falar do Brasil? Como que a gente vai atender às necessidades do povo brasileiro se a gente simplesmente está ignorando grande parte da população e achando ok. Você sabe que a população negra é maior que a população branca no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Então, por que as pessoas negras não estão ocupando esses espaços, né? Então, nós, pessoas brancas, a gente tem que ter uma responsabilidade nessa luta antirracista, de apoiar, de escuta. O que eu falei de escuta sobre homens também serve para nós, mulheres brancas, quando a gente está falando das nossas irmãs, das mulheres negras. A gente tem que ouvir o que elas estão falando, as demandas delas, muitas vezes não são iguais às nossas. Então, vamos ouvir o que essas mulheres estão falando também, porque a gente precisa estar junta nessa luta de mudar essa realidade tão opressora, né? Quando você era pequenininha, você já tinha esse pensamento não articulado como hoje, é claro, mas você já tinha uma diferença, um pensamento diferenciado, você já gostava de escrever, você gostava de comunicar o que você pensava? Como é que era? Olha, minha mãe tá aqui na live. Qualquer coisa, mãe, escreve aí. Ela acabou de entrar aqui, dona Marilene. Sim, primeiro eu era uma leitora voraz, né? Eu era uma criança que lia muito. Literalmente, você lia quando você era criança que te marcou? Olha, eu amava um livro chamado Pascoalzinho Pé no Chão, que era um livro do Chico Alencar para crianças, que falava de reforma agrária. Olha que coisa. Eu gostava, tudo que falava muito falava de natureza, eu gostava muito do Menino do Dedo Verde, que é um livro francês. Eu ia te falar esse, foi o que mais me marcou. Apaixonada por esse livro. Eu tenho ele até hoje. Todo amassado, tenho ele até hoje aqui em casa. Nossa, quando eu te perguntei, veio isso na minha cabeça. Eu amava e eu era uma fanzaça da Mulher que Matou os Peixes, da Clarice, e dos livros do Ziraldo, cara. Eu era obcecado. Eu era daquelas crianças que ia pra Bienal do livro ficar na fila para pegar a assinatura do Ziraldo, assim, tipo, muito, muito apaixonada. Olha o que deu, olha o que deu. Exatamente. Eu lembro da minha mãe na Bienal falando assim pra mim, às vezes minha mãe tava meio dura e falava assim: Renata, é só um livro. Eu ficava em pânico. Ai, meu Deus, só um livro não dá. E aí foi muito emocionante para mim no ano passado, quando eu fui convidada para uma mesa sobre o amor na Bienal, que tava o Renato Nogueira, tava a Cris, Natália Timmerman. E aí eu andava ali e falei assim, não acredito Conheço que eu era... todos. Eu falei assim, não acredito que eu era menininha que falava, mãe, só um livro não pode, e agora eu tô aqui falando na Bienal como autora, né? Foi muito emocionante, foi muito bonito. Muito lindo isso tudo. É bom ver desde criança, né? E também é bom porque as pessoas escutam e possibilitam, quer dizer, olham em volta, percebem se na sua família tem alguma criança assim, dá espaço, né? Incentiva, aí pode virar uma Renata Corrêa no futuro. Obrigada. Você acha que temos políticos e políticas brasileiras já falando bastante suficiente sobre pautas femininas e feministas? Temos. A gente tem que entender, eu acho, Joyce, a gente vive num momento político muito peculiar da nossa história, né? Quando eu fiz o meu documentário Clandestinas, em 2014, a gente tinha eleito o Congresso mais conservador da história desde o golpe de 64. Foi por isso que eu fiz o filme. Porque os direitos das mulheres ali naquele momento estavam sendo atacados de uma maneira extremamente violenta. E a gente tinha mulheres que tentavam pautar as questões femininas e elas eram silenciadas dentro do Congresso, né? Elas eram obstruídas pelos deputados e senadores conservadores. Isso está acontecendo de novo. Então, assim, faço aqui o apelo para quem estiver nos assistindo. Votem em mulheres. Pensem não só em mulheres
sempre, no geral. Pensem nas mulheres que estão defendendo as pautas das mulheres, né? Porque a gente não necessariamente só o fato de ser mulher, essa mulher política ou politizada está defendendo as pautas das mulheres. Então, sim, a gente tem, né? A gente tem mulheres muito maravilhosas, como a Manuela Dávila. A gente tem mulheres muito maravilhosas, como a Tainá de Paula. A gente tem mulheres muito maravilhosas, como a Benedita da Silva. A Manu mais no nacional, né? Mas falando das mulheres aqui do Rio de Janeiro, de onde eu sou, e de que eu gosto muito, de que eu acho que fazem uma política, independente do partido onde elas estão, fazem uma política que eu considero uma política que é voltada para as mulheres, né? Eu vou falar de duas paulistas muito bacanas. Uma é a Tabata Amaral e outra é que eu entrevistei outro dia, a Erika Hilton, vereadora mais votada do Brasil. Maravilhosa. São maravilhosas e eu acho que a gente tem que olhar para as pautas que essas mulheres estão colocando publicamente, né? Então, quando eu falo defesa das mulheres, o que seria defesa das mulheres? Eu acompanhei muito o mandato da Marielle, nós éramos grupos próximos aqui no Rio de Janeiro, e ela tinha um projeto que era lindíssimo, lindíssimo, que era do terceiro turno nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Porque, olha que coisa mais simples e maravilhosa. Por dado de pesquisa, ela, como vereadora, entendeu que as mulheres não conseguiam chegar a tempo de buscar seus filhos na creche. Muitas vezes elas não tinham com quem deixar essas crianças. Então, ela pautou um projeto que fazia com que as professoras e professores fossem melhor remunerados e que as crianças pudessem ficar no terceiro turno das escolas, que infelizmente foi interrompido pelo assassinato brutal dela. Mas é olhar para as mulheres na particularidade delas, é olhar para as mulheres na realidade delas. E esse projeto ele está sendo tocado, né? Com as dificuldades. Com as dificuldades. E olha que coisa bonita, esses projetos que foram interrompidos, tem uma comissão de mulheres na Câmara de Vereadoras do Rio tocando os projetos dela que não puderam ir para frente. Então, assim, quando ela falava das sementes, né? Eu acho que é isso também que a gente quer dizer. Uma grande mulher política, não necessariamente ela vai estar na vida pública sempre, mas ela vai deixar sementes que vão sempre reverberar e florescer para políticas públicas para as outras mulheres, sabe? Necessário e urgente. Renata, você ficou conhecida com uma série de vídeos que é Como Não Ser um Machista Babaca. Fala um pouco disso, como é que foi a repercussão, fala o que é isso. Eu amava fazer, Joyce. O meu único problema era que, assim, eu acho que realmente sou um bicho do texto, porque quando eu ficava na frente do vídeo, eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus, será que eu vou decorar? Será que eu vou conseguir? Porque eu não sou atriz, não tenho formação de atriz, né? Mas naquele momento, aquela série de vídeos foi muito bacana, foi muito importante. Porque usar a linguagem do humor para falar de machismo, muitas vezes a gente falava de coisas muito sérias, muito pesadas. E, lógico, a gente tem que falar e dar gravidade para elas. Mas eu da Hannah Arendt, quando ela fala que... tá travando Voltei? Voltou. Eu gosto muito da Hannah Arendt quando ela fala que o melhor jeito de deixar um ditador ou um opressor desconcertado é rindo dele. E aí, aquela série de vídeos era muito engraçada, porque os homens que estavam dispostos a ouvir riam muito, achavam muito engraçados, e os meninos que não gostavam e que estavam, assim, tipo, não dispostos a ouvir, ficavam muito bravos. Então eu falava assim, vocês que se entendam, briguem aí para saber se esse vídeo é ofensivo ou não para os homens, vocês que briguem. Desliga! E desliga, exatamente. E eu gosto muito, assim, existe um lugar também na internet de você saber se comunicar e de você ter uma linguagem muito direta. Muitas vezes me perguntam se eu sou didática, por que eu sou tão didática? E eu falo assim, didatismo não necessariamente é um defeito. O didatismo é uma ferramenta. Imagina! Exatamente, é uma ferramenta. Então eu usava aquela ferramenta do humor, quase eu brincava que era meu telecurso 2000 sobre feminismo. Porque eu usava essa ferramenta do humor e do didatismo para falar sobre esses conceitos que às vezes são muito distantes das pessoas. Então eu acho que a série de vídeos foi um sucesso por causa disso. E foi um sucesso também porque as mulheres se identificavam muito, porque era quase... Sabe aquela coisa que você pensa quando você fica com raiva, mas aí você não fala pela boa educação? E aquela personagem que eu fazia ali, o que vinha na cabeça, né? Aparentemente, ela falava, sabe? Então eu acho que isso fazia com que as mulheres se identificassem muito também. Você sabe que quando eu trabalhava na Folha de São Paulo,
teve uma vez um seminário sobre didatismo, e eu, quando eu pego repórteres aqui no Glamurama, nas revistas, eu falo, não esqueçam do didatismo. Você não pode fazer o leitor ou o internauta se sentir um idiota por não estar entendendo. Ele tem que entender. E esse didatismo com humor deve ser incrível, né? Ah, é muito gostoso de fazer. E eu acho, assim, eu não sei se eu voltaria com os vídeos, que agora, assim, minha agenda tá toda maluca, mas eu tinha muita vontade de voltar ao Como Não Ser Uma Xababaca em algum momento, porque era muito engraçado, era muito gostoso de fazer. Falando nisso, qual é o seu próximo projeto que ainda não está em andamento? Tem um projeto que vai estrear, que é o Rensga Hits, que é uma série sobre o universo do sertanejo, sobre esse feminejo, né? Com representantes maravilhosas como a Maiara Maraíza, Marília Mendonça, que foram minhas grandes inspirações. Eu amo elas, amo. E amava a Marília também. Eu amava. Gente, que mulher impressionante, espetacular, né? Tipo, um cometa, né? Mesmo. Inspiradoras para tantas mulheres. Sim, e falando da perspectiva feminina nesse lugar do amor, da paixão, sim, né? É muito inspirador. E verbalizavam, hein? Elas verbalizavam, exatamente, verbalizam até hoje o desejo, né? Porque as canções são eternas, né? Como no caso da Marília, e temos as nossas incríveis feminejas aí na ativa. E esse projeto estreia em julho na Globoplay. E eu estou muito ansiosa e orgulhosa, quero muito saber o que as pessoas vão achar. Qual é o seu trabalho num projeto desses, exatamente? Então, fui redatora final. Como funciona uma sala de roteiro, para quem não está familiarizado, né? Nas grandes emissoras, streamings, quando a gente vai fazer uma série ou uma novela, a gente tem uma sala de roteiro, que é um coletivo de autores que vai construir aquela narrativa. E um autor titular, um redator final, que foi o meu caso no Rensga Hits, é a pessoa que vai estar zelando pela coesão daquele texto, né? Então, assim, talvez como editor-chefe no jornalismo. Então, a gente vai estar organizando aquelas ideias, qual a ideia que vai entrar, qual a trilha de qual personagem, o que vai acontecer com cada personagem, qual o final disso aqui, que música a gente vai usar, que tipo de ator a gente vai... A gente fala sobre tudo. E aí faz-se a redação do roteiro e o redator final. Eu particularmente, eu gosto de ficar com alguns roteiros para escrever do zero. Minha equipe escreve cada um roteiro. Dependendo do processo, às vezes eu peço para eles trocarem, leem um do outro. A gente volta para dar esses pitacos e aí depois vem para mim para eu fazer a redação final. E a partir daí vai para os diretores e para os produtores para fazerem mesmo o projeto audiovisual. Muito interessante entender direitinho como isso funciona. Bom, além disso tudo, você também está com uma peça aqui em São Paulo, né? Uma peça que você escreveu. Sim. Fala sobre Extraordinárias. É extraordinário. Eu quero você lá, hein? Eu vou. Alguém já foi e gostou. Não sei se foi a Lília Cabral. Eu não sei. Gente, Lília Cabral foi, minha produtora não me falou. Juliana, se você estiver me vendo. O Extraordinárias, ele é uma peça coletiva, estilo trupe mesmo. Então, a gente tem um pool de autoras. Nesse, eu não sou redatora final, quem é redatora final é a Tata Lopes, maravilhosa, que já trabalhou comigo na Globo. Então, é um pool de autoras. Se eu não me engano, são 8 autoras. E um pool de atrizes. E a gente vai mudando de cena a cada espetáculo. Então, tem uma média de 6, 7 cenas cada espetáculo. E é um espetáculo de humor feito por mulheres do início ao fim. Assim, as mulheres estão desde a técnica, luz, som, todas no palco, todas autoras. Que teatro está em São Paulo, você sabe? É no Barbixas, no Clube Barbixas, que fica na Augusta, que é o antigo Comedian, sabe? Sei. E é uma casa maravilhosa que recebeu a gente de braços abertos. E assim, a gente ficava... aquela coisa, eu até falo isso no meu livro, né? Maluquice de síndrome de impostor. A gente achando, gente, não vai encher. A gente está lotando todas as semanas. Então, se você quiser ver, compre com antecedência. Joyce, não, eu vou botar o nome na lista. Tem que comprar antes. Não, o seu eu ponho na lista. Mas quem quiser aí, tá vendo a gente? Compra com antecedência. Não pensa que é chegar lá e entrar não, porque não é muito sucesso. Tem que comprar antes, gente. Tá lá, depois o nosso Insta Extraordinárias. Só procurar aqui no Insta e pode comprar lá no Simpla. Ótimo. Faltou a gente falar alguma coisa entre tantas milhões que a gente vai falar outras vezes? Alguma coisa que a gente não tocou no assunto que você gostaria de chamar a atenção?
Não, eu acho que você abordou tudo, todos os projetos. Acho que a gente falou. Foi engraçado, assim, porque eu tava super nervosa, né? Porque quando a Fê, que é assessora de imprensa do livro, falou que você me entrevistar, eu falei, meu Deus, a Joyce. E A aí, gente vai conversar. exato, exato. Foi uma conversa. E eu fiquei tão feliz que a gente pôde abordar temas leves, mas também falar de coisas que são consideradas difíceis, né? E poder falar disso com honestidade. Não é sempre que a gente tem espaço para falar desses temas com honestidade. Então, eu só tenho a agradecer esse Eu espaço. que gostei demais, Renata. Eu já estava curiosa para te conhecer e eu sou muito admiradora desse perfil de mulher que nem você, sabe? Cheia de energia, cheia de vontade, focada em questões que são extremamente urgentes e necessárias. Então, eu que te agradeço, tá, por ter dividido aqui com a gente todas essas histórias, e essas posições, esses lugares tão maravilhosos. Muito obrigada. E eu já vou me convidando para uma próxima. Então, se quiser me convidar, Vamos, já estou vamos. por aqui. Tem muito assunto para a gente falar, tá? Muito assunto. Obrigada, Joyce. Foi um Obrigada a prazer. você, Renata. Parabéns, Beijo. viu? Obrigada. Nossa, que conversa ótima. Eu sabia que ia ser bom conversar com a Renata Correia, mas como eu não conhecia ela assim, eu fui surpreendida. Estou vendo aqui que vocês gostaram muito, fico muito feliz. Muita gente se manifestando aqui que amou demais, gostou. Eu achei maravilhoso, achei lúcido, necessário esse diálogo e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, obrigada, Renata, foi maravilhoso. Foi bom, né?